Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Merak. Eu sou a Alessânia Afonso e antes de eu começar a falar sobre o assunto que eu tô aqui hoje para falar, eu quero pedir para vocês que, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, curtam os vídeos que vocês gostarem, deixem os seus comentários e é importante também ativar o sininho para que vocês recebam notificação a partir de cada vídeo que eu compartilhar. Gente, é muito importante porque o YouTube reconhece quando o assunto tem relevância ou não a partir do número de inscritos, de visualizações e de curtidas. E também para eu saber o que vocês pensam, tá bom? Muito obrigada. Eu fiquei um pouquinho resistente em relação a pedir isso logo no começo do vídeo, eu sempre falo isso no final, porque eu acho que não gosto de estar mendigando. Mas aí eu pensei numa fala que eu mesma uso, que é em relação às crianças terem muito mais coragem de pedirem o que elas querem, sabe? Elas querem, elas pedem, se elas não conseguem, elas insistem, às vezes elas choram, batem pé, fazem fiasco, que também não é o ideal, mas enfim, não é o programa da Super Nanny, né? Mas até que nós começamos a podá-las e criticá-las por pedir, e aí elas acabam se podando e ficam mais politicamente corretas e acabam não pedindo e não querem incomodar ninguém. Então, saindo da minha zona de conforto, humildemente pedindo para vocês deixarem os seus likes, os seus comentários e também compartilhar com seus amigos e as suas amigas, tá bom? Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre feminismo, mas de uma maneira mais ampla. E eu fui instigada a falar sobre isso hoje a partir de uma frase que eu li da minha sobrinha que tem 14 anos. O contexto foi que em uma foto que a minha irmã deve ter compartilhado no Facebook, no qual a minha sobrinha estava com dois meninos de uns 3 anos mais ou menos, ela tinha 3 anos e os meninos também, e a conversa que seguia a partir da foto, os comentários, era que desde bem pequena, bem jovenzinha, bem criança, a minha sobrinha já tinha afinidade com os meninos muito maior proporção do que com as meninas. E aí, em um certo momento, a minha sobrinha comentou o seguinte: mas é que os meninos são mais leais, são amigos melhores. Aí eu não me segurei, claro, tive que comentar, né? Eu questionei o porquê, o que faz ela acreditar nessa generalização que os meninos são melhores amigos do que as meninas. E ela tem 14 anos, então é uma afirmação muito generalizada mesmo para uma pessoa que ainda não tem tanta vivência, né? Tem uma experiência de certa forma limitada para já ter essa crença de que o mundo é assim. Meninas não são confiáveis, meninos são melhores amigos. E também eu acho que isso me incomodou, realmente, incomodou entre aspas, me deu uma certa inquietude, porque eu me vejo na minha sobrinha. Eu era muito parecida com o que a minha sobrinha é hoje. Eu era a menina que andava sempre no meio dos meninos, que gostava, inclusive, do tipo de brincadeiras, e isso eu acho que é uma coisa positiva. Os meninos, eles são muito mais instigados a brincarem na rua, andarem de skate, a jogar bola e correr riscos, adrenalina, testosterona. E isso envolve muito mais crescimento, porque eles se expõem mais, enquanto que as meninas são mais instigadas a serem mais recatadas, a brincar de boneca, ficar ali na zona de conforto. E eu sempre falo em zona de conforto, né? Então eu acho que isso acaba ocasionando que os meninos, que os homens tenham mais confiança do que nós, infelizmente. Infelizmente não, eu queria que nós tivéssemos. E isso tá mudando. Não ainda na proporção que eu gostaria de ver no mundo, mas a gente tá cada vez mais conquistando o nosso espaço, nós mulheres. Mas o mundo ainda é muito esquematizado, estruturado do ponto de vista masculino. Então não temos muitas batalhas ainda para lutar. Lutar de uma maneira amorosa, né, gente? Lutar não significa ser feminista, não significa ser agressiva e detestar os homens. Não é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Não, a gente só quer ser respeitada, a gente só quer ter direitos iguais, ser valorizada e ter as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas opiniões ouvidas também. Essa é a questão. A gente não quer tomar o lugar dos homens. E eu acredito também
que o balanço, né, gente, o equilíbrio, o yin e o yang, porque o feminino e o masculino, o Pepeu Gomes já dizia isso, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino e vice-versa. Nós temos ambos, o lado masculino e o lado feminino. Mas, voltando à questão da minha sobrinha, como eu disse, gente, eu era uma menina que estava sempre no meio dos meninos e eu acreditava realmente que os meninos eram mais leais. Eu achava que os meninos eram mais divertidos e em muitas circunstâncias eram mesmo. Os meninos eram mais divertidos, eram mais interessantes nas histórias e corriam mais riscos, eram mais livres. E isso era muito interessante e atraente nos meus olhos de menina adolescente. Então, a minha crença de generalização de que os meninos são melhores amigos, são mais interessantes, são mais leais, foi realmente testada, foi posta à prova, mais especificamente a partir do momento que eu comecei a ser ativa sexualmente, que daí o negócio muda de figura, né, gente? E eu senti na pele a traição, a deslealdade de pessoas que eu confiei, inclusive tive relacionamentos íntimos, por exemplo, ou amigas também, não só meninos, nas quais eu confiei algum segredo, alguma coisa íntima minha e que usaram isso contra mim para me ridicularizar ou para me expor e para me inferiorizar. Mas isso faz parte do crescimento, claro, e aí a gente aprende que a gente não pode fazer generalizações. Inclusive, claro que isso também não acontece só com meninos e com meninas adolescentes. Há muitos adultos, homens adultos que deveriam supostamente serem maduros, que ainda se comportam dessa maneira infantil e não sabem honrar a privacidade e realmente valorizar o outro, seja homem ou seja mulher. Mas o meu convite primordial aqui, gente, tenham muito cuidado com as generalizações. As generalizações já foram causas de muitas catástrofes, de coisas muito desastrosas, como o Holocausto, por exemplo. Porque as pessoas o partido nazista, por exemplo, que acreditava que todos os judeus eram maus, olha o que aconteceu, quantas mortes, quanta tragédia, sabe? A questão do racismo, sabe? Como a gente pode botar todo mundo numa mesma categoria baseado na cor da pele? Então, tem muitos fatores sociais que envolvem o racismo, mas enfim, vai ter um outro vídeo sobre racismo, porque eu acho que é um assunto muito pertinente, a gente tem que falar sobre isso. E eu acredito piamente que ninguém que esteja trabalhando no seu crescimento pessoal e espiritual vai simplesmente fingir que isso não acontece. Então, os nossos preconceitos, as nossas crenças limitantes, as nossas generalizações, esse é o meu convite para que a gente examine. Voltando ao caso de homens e mulheres, meninos e meninas, quem é melhor? Gente, só para provar que a teoria de que os meninos são mais leais ou são melhores não funciona, estatisticamente, se nós examinarmos o sistema carcerário, por exemplo, o número de homens presidiários é muito superior, extremamente superior ao de mulheres. As pessoas que cometem crimes hediondos, também muito maior entre os homens. Abuso sexual e violência doméstica. Não estou dizendo que mulheres não cometem crimes, não cometem abuso sexual e não cometem violência doméstica. Estatisticamente, os números apontam mais para os homens, sim. Então, eu não estou querendo crucificar os homens, mas eu só estou querendo mostrar que a gente não pode generalizar que os homens são melhores, se tem estatísticas que mostram que, em termos de agressividade, de criminalidade, os homens estão à frente de nós. Então, mas não dá para generalizar. Então, inclusive, se você acredita que os homens são todos cafajestes, que nenhum homem presta, que nenhum homem é fiel, o meu convite é que você examine o círculo que você está convivendo, o círculo de pessoas que você está convivendo, os homens que você está atraindo, e examine as suas crenças, porque a gente atrai aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que todos os homens já estão casados, já estão como as vagas de estacionamento, né, que a gente dizia, que os homens são como vagas de estacionamento, as melhores já estão ocupadas,
é isso que você vai atrair. Você não vai encontrar um homem decente, legal, que te valoriza da maneira que você deseja se a sua crença não condiz com essa realidade. Então, examine a sua realidade, a sua crença. Então, o meu convite, a minha sugestão é que a gente possa ter mais consciência quando nós escolhermos os nossos amigos e não pôr as pessoas em caixinhas assim determinadas, homens são assim, mulheres são assado, mas que a gente se permita conhecer cada pessoa individualmente e saber se aquela pessoa está alinhada com o que a gente quer, com os nossos valores, se aquela pessoa tem respeito pelas nossas necessidades, pelas coisas que nós compartilhamos, pelas nossas vulnerabilidades também. Inclusive, gente, existe um poder de cura, de amor incrível quando mulheres se reúnem para compartilhar ou para falar dos traumas, que isso é utilizado, era muito utilizado nas culturas antigas, mas ainda a gente faz isso muito em turmas de yoga, de círculos somente para mulheres, nas quais a gente pode compartilhar traumas, dores, anseios, e isso realmente tem um poder de cura muito grande, e as mulheres, quando elas estão abertas e sensíveis também à energia uma da outra, elas têm esse poder de cura, porque isso está no nosso DNA, isso está muito introjetado no nosso consciente. Lola, você vai ter que ir pro chão, porque você não tá parando quieta. Espero que ela não chore. Mas, então, esse é o meu convite para vocês. E generalizações são perigosas. O meu melhor amigo, a pessoa com quem eu sou mais próxima, eu tenho vários amigos maravilhosos, mas assim, se eu tenho algum problema intenso, momentâneo, e eu preciso conversar com alguém, é para ele que eu ligo. Ele é homossexual e ele é uma pessoa que eu tenho a maior afinidade. Muitas vezes a gente não precisa nem verbalizar o que está acontecendo, só num olhar a gente já sabe a energia um do outro. E eu poderia dizer que é porque ele é gay, que ele tem esse lado feminino tão desenvolvido, mas isso é uma generalização incorreta também. Eu cresci muito no meio de homossexual, porque eu tenho uma tia que é transgender, e eu convivi com muitos homossexuais, homens homossexuais, que eram extremamente hostis às vezes, que não tinham aquela questão da amizade muito... Então eu tive contato com homossexuais que são extremamente carinhosos, amigáveis, amorosos, e outros que são invejosos, que têm uma energia baixa. O que eu quero dizer, gente, é relativo. Há gente boa, idônea, legal, em todos os gêneros, em todos os sexos, em todas as nacionalidades. A gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio. A gente não pode dizer, olha, todos os italianos são assim, os brasileiros são assim. Ah, eu sou do sul do Brasil, portanto, eu sou mais fria. A gente tem essa crença, né, que os gaúchos são mais frios e o pessoal do Nordeste é mais aberto. Pode ser uma regra geral, mas a generalização não pode se aplicar. Então, permita-se explorar, saiba que há gente boa, há mulheres amigas maravilhosas também, e assim como há homens. E a gente precisa da energia de ambos. A gente precisa da energia masculina, sim, mas da energia masculina do homem maduro, não do homem infantil, do homem que tem um ego enorme, do homem que vê a mulher como objeto. A gente precisa do homem maduro, isso é importante para nós. A gente precisa um do outro. Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, lembrem-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Muito obrigada!